Olá, empreendedor e empreendedora, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empreenda SCCast. Bora, João. Começamos mais um, jeito. Filipão. É isso aí. Estamos aqui na mesa do Empreenda SCCast para trazer muito conhecimento para você. Maravilha. Desde já, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e ficar antenado em todo o conteúdo que a gente traz aqui no nosso canal sobre muitos assuntos legais, muitas histórias bacanas, né, Filipão? Tem muito conteúdo aqui. Quero lembrar você que no empreendasc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou Felipe Rangel. E Felipe, hoje a gente vai falar de uma coisa boa, cara. Cara, tem novidade aqui, conhecia, mas... uns produtos diferentes, negócios diferentes, vindo né? de fora. E o bacana é a gente perceber, né, uma empresa que, né, em Blumenau, que atende o Brasil inteiro, né? Mais ali uma. na Vila Nova, né, cara? Ali na Vila Nova, cara. O mundo é pequeno, hein? Então seja bem-vinda, dona Hannah Hirt-Dibers. É isso, né, dona Hannah? Acertei, né? Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Ela que é fundadora, né, da Stuttgart. Stuttgart, que é uma importadora e distribuidora de alimentos, produtos para bomboniere, para delicatessen, essas coisas assim, né, dona Hannah? Exatamente. Produtos que você pode usar para eventos e mesmo para a sua residência, né? Para fazer um jantar bonito, até para o dia a dia, se você quiser. Já né? comprei muita cesta lá. Olha, eu também. Quem não conhece Stuttgart, né, cara? Precisa conhecer, né? Exatamente. Né? Dona Hannah, para a gente começar e primeiro agradecer a senhora, né? Com tanta experiência, querer vir aqui compartilhar com a gente fica muito feliz, porque com certeza tem bastante coisa para compartilhar. Já em poucos minutos que a gente conversou fora do ar, já tem muita história, né, Filipão? Nossa. Mas é legal a gente entender da onde surge a Stuttgart, né? Como que acontece a senhora e o seu Robert, já falecido senhor Robert, ele que era o Hirt, né? Robert Hirt. Isso. E aí até contar a história aqui do sobrenome, a senhora contou também, mas como é que começou essa história de vocês dois trazendo a Stuttgart e essa realidade empresarial para o Blumenau? Então, eu conheci o meu marido no Brasil e ele era especializado em automação industrial, equipamentos para indústrias de papel, indústrias químicas, petroquímicas, vendíamos para Petrobras também, né? Sempre empresas assim de altíssimo padrão. E nós fazíamos, em parte também, a importação para esses instrumentos e adequávamos aos equipamentos deles, né? Uhum. E isso foi durante 20 anos. Passamos por toda Que época que a senhora está falando? Que ano que era isso? Isso era 1976. Foi bem, uma época que a automação estava muito, a tecnologia estava, o computador, Mas o senhor acha que no início da computação ali, 70 e pouco, né? Foi. Até foi um fato bem engraçado. Nós perguntamos assim no início pro dono da Eckert na Alemanha se nós poderíamos nos equipar com computadores, já que todo mundo tem computador, nós temos que fazer essa adequação no escritório e tal. Aí recebemos a resposta, eu acho que não, né? Porque ainda não. Muito cedo, né? Muito cedo. Aí nós tivemos que até, em parte, pagar até do nosso próprio bolso. O primeiro computador foi assim, complicado para a gente poder comprar, porque era um japonês que importava e porque nessa época tinha a restrição de mercado, né? Uhum. Sim. As importações não eram... As importações para tecnologia não eram permitidas, né? Uhum. Então, tinha toda uma dificuldade muito grande para você conseguir importar computadores, né? Sim. Isso foi também, logo em seguida, uma época de muita inflação. Uhum. Chegamos a ter 85% de inflação por mês. Sim. E... Como calcular as coisas, né? Como calcular as coisas. Então, os preços todos os dias mudavam, né? Sim. Até nos supermercados também, né? A senhora comentou que conheceu ele no Brasil. A senhora é blumenauense? Sim. Nascida em Blumenau? Na verdade, não. Sou de Florianópolis, mas passei a minha infância aqui em Blumenau, na verdade. Veio muito jovem para cá, então? Sim, aos 5 anos, né? E ele era alemão ou ele era blumenauense? Meu marido? Alemão. Ele era alemão. Ele esteve no Brasil já nessa função de automação industrial. Ele veio por causa da empresa, então? Por causa da empresa em que ele trabalhava, que era a Hollenberg, que não era nem a Eckert. Uhum.
E sempre, quando nós nos falávamos, eu disse assim, eu tenho vontade de ficar no Brasil, porque eu acho que o Brasil daqui precisaria de técnicos e pessoal capacitado para essa área, porque ele vinha da Alemanha para dar partida a unidades que tinham esse equipamento dele, né? Sim. E aí ele falou para a empresa dele que ele gostaria de ficar no Brasil e tal. E tinha mais uma outra empresa que também estava interessada em montar uma filial aqui, um escritório, o que seja, Aham. que era a Eckhart. Que foi aí E- que surgiu o negócio de isso. vocês. Aí nós tivemos assim, eu tive a ideia, olha, vamos ver os jornais ali, vamos ver se não tem, vai que tem uma proposta aí para esse tipo de atividade. Estado de São Paulo e sim, Porto Alegre, esses jornais A assim, senhora sempre procura de antenada, emprego, então. assim, né? E não é que o primeiro jornal que nós abrimos procurou justamente um técnico para essa finalidade. Olha Foi só. muito engraçado. E essa era a Eckhart de Stuttgart. E aí Então a relação de nós- vocês com o Stuttgart começa Já por nasce causa aí. de uma empresa de de automação automação industrial, que exatamente. vocês. Ali que começa essa relação de trabalho, digamos assim. Exatamente. E vocês já casados nesse período? Não, ainda não. Ainda não. Mas eram namorados Sim. e tal, né? Já estava planejando a vida juntos. Sim. E aí nós escrevemos uma carta lá para essa empresa, ele se candidatou e tal, né? E eles estavam E eles contratando lá estavam na Alemanha. Na Alemanha. Na Alemanha. Mas vocês mandaram a carta para a Para a Alemanha. Alemanha. Pelo correio. Não tinha e-mail. Não tinha WhatsApp. Tinha que esperar, né? Tá vendo, galera? Vocês sabem o que é isso, não? E aí veio a resposta positiva, que eles queriam sim montar um escritório em São Paulo, porque em São Paulo já tinha várias empresas que tinham equipamentos da ECA, Sim. e aí nós, na verdade, pensamos em abrir um escritório em São Paulo, procurar uma área lá e tal. Nessa época, um amigo meu, que era o Inácio Ricken, ele era reitor aqui da FURB, Sim. e ele estudou em Stuttgart, onde eu também estudei, e nós nos conhecíamos lá através de um grupo de brasileiros que A se senhora encontravam estudou na Alemanha também. na Alemanha. E o Inácio Ricken, quando soube dessa notícia, assim, Iniciativa e tal. de querer vir para cá, para o Brasil, ele disse assim, em vez de vocês irem para São Paulo, eu sei que o prefeito de Blumenau está procurando empresas de alta tecnologia para se instalarem em Blumenau, para fazer uma transferência de tecnologia e criar uma cultura de técnicos próprios para essa área. Então, o que nós fizemos? O Robert veio para Blumenau, eu estava naquela época na Alemanha, e eles fizeram um encontro com o prefeito. Foi o pessoal da empresa. O pessoal da empresa se encontraram com o prefeito. A senhora lembra quem era o prefeito? Não. Félix Tais. Ah, era o Félix. Félix Eu ia Tais. falar do Félix. Pô, a gente tem que trazer o Félix aqui, Fernanda. Tem que trazer o Félix Tais aqui. Foi muito interessante, porque nessa mesma época a Albany se instalou, a Moore Formulários, e teve mais algumas empresas, assim, paulatinamente, né? Ele conseguiu trazer Já muita existia tecnologia. uma deficiência técnica, né? Existia. E já estava sendo planejado um desenvolvimento Isso. nesse setor. E ele conseguiu trazer muitas empresas para cá. E realmente empresas assim de importância bem grande, né? Para Santa Catarina, até Blumenau. Então, e nós começamos devagar, mas foi muito rápido assim a aceitação, né, dos equipamentos e tudo mais. Eu fiz a parte de importação e ele construiu um time de técnicos bem fortes, né? Damos até um técnico para a Alemanha para treinamento, e a empresa foi evoluindo durante 20 anos.
E a senhora e ele eram contratados. A senhora também foi contratada pela Pela Eckert Eckert, na Alemanha, na Alemanha para desenvolver o mercado no Brasil, sim, com a sede Eu em gost- Blumenau. com a sede em Blumenau. Aí, quando nós já tínhamos a empresa, Uhum. quer dizer, no papel, né? Sim, No papel. sim. E nós começamos, então, Dona Hannah, então, importava as máquinas, equipamentos. equipamentos. Não eram máquinas completas, eram equipamentos para montar nas máquinas, né? Melhorar os Isso. processos das máquinas. Automatizar, É. né? Até hoje existe ainda empresas de automação, Sim, tem a não, Fiedler, não, tem isso... vários outros aí que a Fila gente... era nosso fornecedor na época, Aham. inclusive. Só que nesse inteirinho aí, uns 10 anos de empresa, aí começou a conversão, assim, de equipamentos eletrônicos. Só que nem todas as empresas tinham equipamentos eletrônicos. E a Eckert era uma que tinha, mas não para o que nós precisávamos aqui no Brasil naquela época, né? E aí o presidente da Eckert nos informou, olha, pode ser que eu tenha que vender a empresa, porque nós não temos essa tecnologia eletrônica, que na verdade é necessária. Isso foi mais ou menos uns 18 anos nós tínhamos a empresa, né? E, opa, aí já começa, né? E nós tínhamos funcionários agora? maravilhosos, e agora, né? Aham. E foi o que aconteceu, eles venderam a empresa em Stuttgart para um grupo americano, que já tinha equipamentos eletrônicos, não como hoje, mas já tinha. Sim. E aí eles nos falaram também bem claramente, nós vamos fechar as filiais. Eles tinham outras filiais no mundo, não éramos só nós. Sim. E, bom, aí E sabe agora? o que acontece, né? Aí eu falei para o meu marido, então, sabe, nós vamos continuar com a importação e a gente tenta importar alimentos, vamos fazer uma empresa de importação de alimentos. Mas por que alimentos? Pois é. Mas aí, porque nós trazíamos, era mercado, era restrição de importações, né, na Aham. época, mercado fechado, né? Sim. E a gente trazia essas coisas boas todas na mala, quer dizer, Sim, para o consumo próprio, logicamente, né? claro. Chocolate, salsicha, pão e ervas, essas coisas. E isso foi tão interessante que quando a gente decidiu, as empresas para quem eu escrevi e me candidatei a importar, ninguém negou. Todas confirmaram e ninguém tinha nenhum contato com o Brasil. Ainda não existia, não era Não, feito isso. não por causa dessa reserva de mercado, o Sim, Brasil, restrição. essas restrições no Brasil e não sei o quê. E aí a gente começou a importar, mas muito de leve, muito pouco, né? Até para aprender, porque a gente não tinha conhecimento. Como que chegaram essas primeiras importações aqui? A primeira importação chegou chegou em mala. Chegou em mala. Em mala, só para a gente fazer um teste, para ver como é que isso seria, na verdade, como é que Como é que seria chegaria, vender isso também? como é que chegaria aqui, né? Para ver Qual foi o primeiro item, assim? Foi chocolate. 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 Bom, claro, chegou tudo derretido, foi um desastre. negócio, um desastre total, né? Aí... Mas comeram? Como? Comeram, pelo menos? Sim, tá. não, claro, né? Ele ficou feliz, mas ele estava gostoso. Mas foi para testar a logística, como é que, né? logística. Porque nós não tínhamos contatos e, né? Sim. E aí, felizmente, as empresas na Alemanha nos ajudaram muito. Foi impressionante. Nunca faltou ajuda. E nunca vimos assim, não, com vocês a gente não quer trabalhar. Porque vocês não têm. Não, nunca. Né? Sim. E isso foi interessante. Então, a partir dali, aos pouquinhos, né, a gente foi crescendo.
conseguimos um... Mas a ideia, só resgatar a cronologia. Então, vocês se conheceram, naquele inteirinho ali, aquele tempo, veio a Eckert na história, foram quase 20 anos de Eckert no Brasil, Sim, representantes da marca, e aí, no final ali, ou foi paralelo ao fechamento da Eckert? Ou a Eckert fecha e vocês começam, ou vocês já começam aí prevendo o é, fechamento? aí nós pedimos licença ao diretor da Eckert. Sim, Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir essa empresa e tal, e sabemos que em dado momento vai fechar, tinha até mais ou menos um período, e autoriza a gente já paralelamente se conectar com outras empresas, e num certo espaço do horário de trabalho, né? Na verdade, não foi nem no horário de trabalho, mas o fato de nós podermos fazer isso, né, enquanto estávamos desativando a ECA, né? e aí eles deram ok. Eles deram ok. Na época já tinha telefone aí, ou não? Já Sim, ligava? claro, o tá? telefone, sim, claro. Ligava para as empresas lá, então, fax. Fax veio naquela época. Né? Pô, a conversa tá tão boa, deixa eu agradecer os patrocinadores rapidinho, dona Sim. Ana, pode ser? Eu quero agradecer a Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, você já conhece, mas não custa lembrar, letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de frota, tudo que você precisar para comunicar o seu negócio. Você pode contar com a Arte Pro, fica aqui na BR-470 em Blumenau, pertinho aqui, pode conhecer o estúdio do Empreender Cast, inclusive é aqui dentro da Arte Pro, só vim visitar a Arte Pro, conhecer o Felipe, o time dele já conhece o Empreender Cast. Tá convidado, né, Filipão? Tá convidado, conhecer, tá né? convidado, isso aí. A Sicredi, pessoal, é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional. São mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. O Empreender conta com a Sicredi, a gente conta com a Sicredi. Muito obrigado, Sicredi, por fomentar o empreendedorismo e contribuir com o nosso movimento. Muito bem, além da Arte Pro e da Sicredi, João, se ajeita aí. Opa! Ergonomia e conforto. Ponsone, espaço que conecta. Ponsone, 34 anos no mercado. A Ponsone tem lojas em Rio do Sul e Blumenau. Você que está fazendo aí, atualizando, ou quer atualizar o seu espaço, seu home office, a sua empresa, né? Quiser melhorar o seu ambiente para o seu colaborador, até mesmo para sentar numa cadeira gostosa como essa, né, João? É isso aí. Entre em contato com a Ponsone, que eles têm um showroom fantástico, com tendências. Eu falo mundiais porque mundiais mesmo. O Rodrigo fala, Não, cara, foram a gente feira internacional. Isso, feira internacional, e realmente trazem coisas chiques, cara. É isso aí. Produto de qualidade. Vai lá na Ponsone que eles super vão atender você. É isso aí. Fernando Construções, nosso grande parceiro Fernando, membro do Clube de Negócio. Fernando é construtor de casas de alto padrão. A sua casa de alto padrão aqui no Vale Europeu. São mais de 300 projetos entregues. Filipão tá construindo com o Fernando, né? A gente já falou aqui no episódio. Cara, uma baita experiência, tá? Do terreno a chave na mão. A forma mais barata de você ter seu imóvel hoje é construindo ele. Então, se você não quer se incomodar com a obra, porque todo mundo fala, eu vou construir, que estresse, confusão. Cara, com o Fernando não se estresse. Pega o terreno, recebe a chave na mão, se muda no dia seguinte. Com certeza uma experiência que vale a pena você pesquisar e conhecer a Fernando Construções. Um abraço, Fernando, pro Dalto, pro Alan, pra Rubia, pra toda a turma da Fernando Principalmente o cara que Construções. empreende, né, João? Tem tempo, tem que Foca correr no seu atrás. próprio negócio e contrata outro para resolver o problema da obra. Isso aí. Faz isso, beleza? Dica de ouro, né? Dica de ouro, essa. Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan todos os dias divulgando os nossos episódios. Conecte Assessoria Imobiliária, a sua imobiliária para Blumenau, região Vale Europeu. Todo o meu time à disposição para atender você lá na Conecte. Restaurante Dona Ana, do Banner para o planeta inteiro, o melhor ambiente para network empresarial no horário do Isso almoço. aí. Esse é o nosso time de apoiadores e patrocinadores. Boa, João. Quero lembrar que no empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E a gente está entrevistando a dona Hannah Hirtibers, ela que é fundadora da Stuttgart. E a gente está bem no momento de entender aonde surge a Stuttgart de verdade, né? Porque até aqui a jornada foi representando uma empresa de Stuttgart, que eu quero imaginar a cidade foi a inspiração do nome. Eu não estou errado, dona Ana? Sim, totalmente. A ideia do nome Stuttgart surge Foi. por causa... As primeiras empresas que vocês importaram provavelmente eram de lá também, ou não? Não era de lá, era do norte da Alemanha. Mas, Legal. mas porque chocolates eram de Köln, de Colônia. Aham. Mas porque Colônia tem uma catedral muito bonita, não catedral maravilhosa. tem? Eu já passei lá. Uma cidade muito bonita. Exato. Então,
Naquele E- período, quando vocês estavam finalizando ali com a Hackert, vem a ideia da importação e a primeira importação foi um desastre. O chocolate veio derretido. Isso. Como é que foi que vocês evoluíram esse processo? Bom, isso na verdade não foi fácil. Isso foi um tempo, foram uns 2 anos assim, bem sofridos, digamos assim. Nós aplicamos todos os nossos recursos, nós tínhamos uma economia, claro, né? Sim. Mas para importador já uma economia, Que moeda que Já- era na Alemanha na época? marcos alemães. A Já senhora deve lembra do câmbio? Não, porque era cruzeiro também aqui, né? um cruzeiro valia, acho que 0,9 marcos alemães, era assim, né? Sim. Cruzeiro não, real. Acho que já era real, se eu não me engano. 94 real. 94 foi. Isso. Daí logo, eu estou agora memorizando o real, né? Sim. Era A Stuttgart foi fundada em que menos- ano? em 93. Ah, Mas então foi bem foi ali. bem foi na bem virada. ali, foi bem ali, né? Quando nós começamos a vender mesmo foi em 94. Em 93 foi só preparo e tal, nós não Entendendo, vendemos nada em 93. Começamos em 94. Pô, mas aí vocês começaram justamente quando a inflação passa a ser controlada, digamos assim. Sim. Exatamente. Deve ter sido uma mudança de vida para vocês muito considerável na época, né? Nossa, foi incrível. Isso realmente foi incrível. Mas tudo se supera quando você não foca os problemas, né? Tem que focar o que você tem, os seus sonhos, o que você tem condições de fazer e acreditar em você, acreditar no que você tem condições de fazer. Buscar a E solução, né? buscar soluções, né? E isso a gente conseguiu. Infelizmente nós tivemos, a gente fala em sorte, né? Mas sorte. não é só sorte, né? Trabalho duro. Então, A sorte vem para quem trabalha, né? É. Essa é a lógica, né? e também eu vou dizer, eu vou só contar Fique à vontade. uma pequena coisa. Nós fomos criados, eu tenho 4 irmãos, né? Sim. Uma irmã e 3 irmãos. E nós fomos criados no idioma alemão. E meu pai insistia, tem casa que fala alemão e não tem... Na rua vocês podem falar o que vocês quiserem, qualquer idioma que vocês quiserem. Tomara que aprendam muitos, mas aqui dentro de casa alemão. Porque ele queria que a gente soubesse se comunicar nesse idioma. Porque para ele o alemão era um idioma muito importante para qualquer coisa. E assim foi. E foi, para mim, foi assim. Porque eu realmente aprendi a escrever e falar fluentemente já bem como criança, né? Sim. E isso ajudou muito. Porque se você vai hoje num fornecedor, qualquer país pode ser, e você fala o idioma dele, É muito mais fácil, né, a conexão. ele te recebe de braços abertos, ele questiona até menos do que se você vem aí com um francês, um italiano, um espanhol, para um japonês, digamos assim, né? Ele não vai entender e vai ser um caos na comunicação. Sim. Mas como nós já começamos com produtos alemães e falamos no nosso idioma, tanto o meu marido quanto eu, a coisa foi evoluindo com mais facilidade, essa parte assim de conquistar os produtos, né? A senhora é cidadã europeia, provavelmente. Tem dupla Sim, cidadania, sim, né? sim. Porque morou lá. Sim, morei lá e depois, lógico, não. Chega a frequentar a Alemanha hoje ainda? Sim. Tem parentes, sim. provavelmente? Parentes, tenho alguns parentes, mas mais aqui no Brasil, né? Sim. Fixaram residência aqui. Sim, claro. O seu Robert não era bobo, né? Ficou aqui no calorzinho, lugar legal. Nossa. Tô errado, Não, é isso mesmo. Eu falo porque as minhas primas que moravam na Alemanha foram pro Nordeste, né? Elas saíram da Alemanha pro Nordeste. Não, chega de frio, vamos pro calor. Então, e aí, aos pouquinhos, a gente foi evoluindo. Tivemos primeiro um representante no Rio Grande do Sul, depois um em São Paulo, depois um no Rio, né? Mas isso aí depois é bem rápido, né? Mas a pegada de vocês sempre foi como distribuidora, né? Distribuidor.
distribuidor. E isso com certeza vem da experiência com a Eckert. Com certeza, você captou isso aí perfeitamente. Não só isso, como hoje a nossa empresa ainda, ela é uma empresa focada em logística, importação e logística. Nós não fazemos contabilidade na empresa, Aham. e sim com um escritório de contabilidade altamente especializado. Aham. Setor pessoal, idem, porque hoje, para você conseguir realmente atender toda a legislação, você precisa ter pessoal qualificadíssimo. É. E também, logicamente, o software e tudo mais é sempre atualizado. Uhum. E assim nós fazemos toda a parte de tributação, contabilidade no geral e pessoal, RH, nós fazemos com empresas terceirizadas. Uhum. O foco está E- na e a melhor importar coisa- esse material. Melhor coisa que nós produto. fizemos, né? Sim, porque entrega para o especialista, né? E foca naquilo que sabe fazer. exatamente. Uhum. Porque eles já trabalham com esses softwares sempre atualizados e Sim. você perde o foco. Se você trabalha em vendas, que nosso negócio é venda e logística, né? Aham. Você perde o foco se você tem que se ocupar constantemente. O que mudou aqui nessa Uhum. legislação tributária aí e tal, né? Sim. A senhora lembra do primeiro cliente, assim? Da onde- Lembro. Como foi essa experiência do primeiro cliente? Maravilhosa. Até hoje é nosso cliente. Olha só, É. quem é? A senhora pode abrir para nós? Claro. Supermercado Zona Sul do Rio de Janeiro. Sério? No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Por quê? Peraí. A senhora Blumenau, hein? É Florianópolis de Blumenau, o seu marido alemão, com uma empresa alemã, começa a importar e a primeira venda no Rio de Janeiro. No Rio de Por quê? Porque minha irmã já morava lá. Ah, E ela, muito interessada no que eu estava fazendo e tal, né? Ela é enfermeira, né? E trabalhava em Furnas. legal. E aí ela disse assim, salsicha, meu Deus, salsicha? Aqui no Rio de Janeiro não tem nada disso. Tem um supermercado aqui que é Supermercado Zona Sul. Eu conheço o dono. É o Mário. São Mário. Sim. E eu vou falar com ele. Aí ela falou com ele. E ela fez a primeira A venda. primeira venda foi a irmã, João. A A primeira irmã, venda, a primeira representante enfermeira, da senhora que no enfermeira. no final de semana, estava abrindo o mercado No aqui. final no de final de semana, semana, e eu, não, toda vez que eu encontro o seu Mário a assim, primeira em fã, vamos feiras, dizer assim, né? a gente se encontra nas feiras internacionais, né? Ele Aham. hoje, ele tem uns 88 anos por aí, né? Mas ele vai em feira ainda. E a gente ri, se abraça e tal, porque foi muito engraçado, né? E até hoje eles são nossos grandes clientes. Que legal, cara. E aqui na região, qual foi o primeiro cliente, assim, Blumenau, região? Aqui nós tivemos, assim, o primeiro cliente, eu acho que foi talvez uma padaria lá de Brusque, eu Que tenho a memória a impressão. dona Hanna tem, né? Uhum. Eu acho que ele foi o primeiro cliente. Na época, como é que a senhora fazia o processo comercial? Ligação, visita? Havia um procedimento? Como é que vocês desenvolveram isso? Na verdade, o início foi através dos representantes, né? E aí eu comecei a visitar, eu viajei muito, né? Para São Paulo, viajei com os representantes, então, para visitar os clientes, no Rio, para visitar os O clientes. catálogo na mão, produto Com o no catálogo, carro. nem tínhamos o catálogo ainda, né? Uhum. Só a amostra, né? Uhum. E no Rio Produto no Grande do Sul- carro. No carro, no carro, quando, assim, do representante, claro, Sim. né? No Rio Grande do Sul, a gente começou bem cedo também, Porto Alegre, né? E até hoje ela é nossa representante muito querida, Ela é a E- mesma representante esse período inteiro. nesse período inteiro. Que a empresa já passou dos 30, né? 35, 32, mais ou menos. 33 nós temos agora, Legal. 33 anos, né? E aí é o seguinte, na verdade, a procura de novos produtos sempre é feita em feiras, né? Em feira, especialmente em Colônia, né? São 2 feiras por ano, um ano
uma feira de chocolates e doces no geral, e salgadinhos, na verdade, snacks, em janeiro, final de janeiro, fevereiro. E cada segundo ano, uma grande feira geral de doces e salgados, que é a Nuga, em setembro, cada segundo ano. E nesse um ano sim, um ano não, em Paris, a Cial em Paris. Essas Lançamentos três de feiras produtos diferentes. exatamente. São as mais importantes para a São as senhora. mais E a importantes. senhora costuma ir regularmente? Sim, sim. Todos os anos? Todos os anos. Na verdade, Bom só trabalho. não fui... porque agora... Só na pandemia, não, né? Na pandemia, não. Mas, atualmente, eu tenho uma pessoa maravilhosa que já assumiu, na verdade, ele já foi promovido a ser diretor da empresa, Ah, legal. que é meu filho, Ah, como é que é o nome dele? Frank. Frank. Um abraço pro Frank aí. Com certeza está vendo a gente. Sucessão da Então já teve um Nós- planejamento sucessório. Já foi feito, né? E agora ele ele é Quantos uma anos ele tá? pessoa... Bom, ele tem 42. Legal. E, na verdade, ele, desde os 12 anos, ele tinha 12 anos quando nós começamos a empresa. Então ele já E ele vem vivendo sempre se entusiasmou com aquilo e foi acompanhando, foi estudando, foi fazendo especialização e tal. E foi fazendo NPOR, que também ele tem, e teve treinamento no exterior com um dos nossos fornecedores, né? E agora está fazendo mestrado e assim, legal. sempre E ele tá cara à frente. muito estudioso, né? Uhum. E ele agora é o diretor-geral Da companhia. da companhia. A senhora tem mais algum herdeiro? Tem mais algum filho? Só o Frank. Só o Então Frank. levamos sorte que ele seguiu o caminho, né? Ah, Graças a Deus. sim. A sorte é aquilo, né? É, a construção, né? É a construção, Se né? você não dá chance, não tem condições também. Legal. Porque ele na verdade, foi treinado em todos os passos da empresa. Preparado, né? Qualquer coisa que você pergunta para ele vai resolver. Legal. Então, eu acho que tem que ser assim para uma pessoa que assume uma empresa. Não depois que ele tem uma certa idade, uns 40 por aí, assumir Vem uma cá. empresa. Não. Eu Pra tenho, mim, isso eu Não acho que funciona. eu tenho uma pergunta para a senhora que assim, posso estar errado nas minhas contas, mas são quase 50 anos aí, ou pelo menos ou praticamente 50 anos que a senhora tem de trabalho, de empresa, funcionária, depois empresária, mas não, acho que mesmo no período da Ecker não era assim como se fosse uma funcionária, porque a senhora era responsável pela gestão junto com o Exato. seu Robert, né? Exatamente. Qual foi a maior mudança que a senhora percebeu no comportamento humano, assim, nesses 50 anos, nessa relação empregado-empreendedor, né? Tanto para os lados bons quanto para o lado ruim. Assim, o que a senhora enxerga da grande diferença dessa geração mais nova hoje que está entrando no mercado de trabalho, os principais desafios que a senhora enxerga enquanto empreendedora? Olha, eu acho sempre o seguinte, uma responsabilidade muito grande que o empregador tem é selecionar a pessoa certa. E nós não podemos exigir que todas as pessoas tenham a habilidade que a gente está procurando. Isso não é possível. Mas se você, na escolha, conseguiu entender o que a pessoa sabe fazer, o que ela tem como, se ela tem como ser treinada naquele campo que você procura, vai dar certo. Se a pessoa foge disso, o interesse da pessoa já é outro, não vai funcionar. Então, temos muito assim a reclamação, não tem Mão de obra pessoas qualificada. mão de obra qualificada. Não tem mão de obra qualificada porque eu sempre tenho muita pena dos jovens que não foram, aos quais não se deu a possibilidade de estudar, fazer algum curso técnico, alguma coisa, porque não cresceu dentro de uma necessidade
que ele vai precisar isso para a vida dele. Uhum. E aí eu tenho muito contato com a associação comercial, tipo assim, Sim, sim. que desde que a gente abriu aí a ECA na época, nós temos registro na CIB, né? Aham. E ela, com o auxílio do fiscal, do diretor fiscal na época, que era o Olímpio Moritz, nós fizemos nosso contrato social e tal, né? E para Stuttgart novamente, né? Então eu faço parte de um núcleo da CIB Mulher, né? Que legal. E durante 30 anos já, né? Então, Até assim, hoje a presidente da CIB é uma mulher, né? Foi a primeira. sim, a Priscila, a- né? Da Celso a- Joalheiros. Não, a Cris. A Cris. presidente, sim, É, a a presidente presidente. do Não, do núcleo, né? núcleo. Desculpa, a presidente da CIB. CIB, sim, A aqui, vizinho de Cristiane. vocês, né? Da arte. Maravilhosa, a gestão dela é muito Sim. boa, né? Uhum. E então é isso, eu acho que e ela trabalha muito assim para conseguir evoluir essa parte de treinamento técnico, né? Uhum. Porque A A nós senhora visitamos... investe em treinamento hoje para o seu Sim. time? Sim, sim, É uma sim. cultura de vocês? É obrigatório, é obrigatório. Você não pode exigir se a pessoa não teve o treinamento naquilo que ele deve fazer. Ele Na vai exigir habilidade, né? na habilidade. A pessoa tem uma habilidade, a gente fala muito aqui de Isso. habilidade, saber escolher a habilidade e treinar aquela para Sim, treinar ela sim. para ela se desenvolver naquela habilidade dela, né? Com E a certeza. rotatividade de vocês, como é que é lá no estúdio? Ela é pequena, graças a Deus. Tem um nós time de temos muito tempo já. Nós temos a Bárbara, que agora foi até premiada, né, com 20 anos de empresa. Olha só. Temos algumas que estão próximos, que têm 16 anos de empresa, 12 anos de empresa. E temos pessoas assim bem fortes dentro da empresa, que com longos anos, né, Sim. de trabalho. Nós falamos ali do início da Stuttgart, mas não, até para deixar mais claro para a audiência, hoje vocês atendem todo o Brasil, né? Sim. A senhora tem noção do número de clientes? Estão em todos os estados? Estou em todos os estados. Né? Sim. Uhum. E qual é o mix de vocês? Quantos produtos assim? Isso muda de acordo com a sazonalidade, né? Sim. De setembro para dezembro, nós temos uma gama muito maior, porque é a época dos presentes, né? De final de Tem ano cestas. e tudo mais, cestas e tal. Sendo que nós fazemos cestas todos os dias, né? Uhum. Sim. Mas aí realmente Final do ano final sai do da ano curva. sai da curva, né? E o total de, não posso lhe dizer agora, Com certeza, mas mais ou menos, né? 150. Legal. E o principal produto é o chocolate. Ainda. O principal produto até não é, digamos assim, produtos achocolatados, aí a gente pode dizer, não só chocolate, né? Certo. O que é o chocolate? Só uma barra de chocolate, digamos assim, não. Não é. São produtos achocolatados, aí sim, aí Biscoito. entra no biscoitos, como a linha da Lamberts, né? Que são Sim. produtos, biscoitos com chocolates, com chocolate e gingerbread, que é o tipo de pão de mel, né? Pão Como a de gente mel. Sim. diz aqui que não tem mel, mel de abelha seria absurdo, né? Com essa quantidade, mas é chamado pão de mel, Pois é, né? por que é pão de mel, né, cara? Porque antigamente era feito com mel, Com mel. Ah, mas hoje não mais, né? Pela quantidade que é produzida. Então, esses gingerbread, o volume, gingerbread é pão de Pão- gengibre, parece. pão com especiarias, né? Ginger é especiarias? Não, ginger é gengibre. É, gengibre, Spices, né? Seriam Sim, sim, especiarias. spices, Mas sim. dentro dos spices tem o gengibre. E Aí ficou esse nome, ficou esse provavelmente. nome, ficou esse nome. Nome bem antigo. Legal. E aí vocês veem. Qual é o produto mais diferente da Ana, assim? Coisa mais diferente que vocês vendem, assim? Olha, É que para a senhora não vai ser tão diferente, né? Mas, assim, ó... eu até diria a linha de pães. É? Nós temos uma linha de pães maravilhosa. São pães que você precisa mastigar.
não um pão molinho assim, né? Sim. E, É aquele pão encorpado mesmo. encorpado, É. que tem sementes, né? Só que essas sementes todas, elas são cozidas antes de entrar na massa do pão. E alguns tipos de pão, eles são cozidos no autoclave durante 20 horas. Olha só. É o tal do pumpernickel. Não sei se você já Pão comeu, panique, não, nunca comi. mas é um pão preto, né? Que aqui você pode comprar pães, chama-se pão preto, mas não tem nada a ver. O pão preto original, pumpernickel, ele é cozido no vapor em autoclave durante 20 horas. Meu Deus. Caramba. E vocês vendem aqui na... Vendemos. Aí não pode faltar nunca. Eu acho que é um dos produtos mais exclusivos assim que a gente tem. mais diferenciados. E que não pode faltar, pelo amor de Deus, né? Sim. Tem aquele cliente que vai ali, sempre tem que ter aquele produto que ele compra, então tem uma rotatividade de compra Tem. no lugar, assim. Tem. Os clientes E fiéis, né? temos, A senhora falou desse pão, eu lembrei, desculpa, é que eu já entrevistei a Mirella da Portos, talvez a senhora conhece a Portos, claro, nossa cliente. e ela tem aquele pão alemão, Sim, e é um pão maravilhoso. cheio de sementes também, que é bem Sim. gostoso, até me deu vontade, acho que eu vou passar lá comprar. Kernmeister. Ela É. chama de Kernmeister. É. Eu compro esse pão lá de vez em quando. Mas ele não tem nada a ver com pão preto. Não, ele não é pão preto. O Kernmeister, ele é da Portos, né? Agora. Sim. Ele é... É que a senhora, falando do pão, me lembrei desse pão que Sim, ela vende sim. como pão alemão, né? Sim, mas é. Sim. Mas é uma... os pães que eles produzem também, logicamente, tem a linha italiana, né? Mas alguns são típicos de receitas alemãs. Sim. São maravilhosos, realmente muito bons. A gente estava falando ali da distribuidora e dessa história, dessa jornada, né? Falamos dos primeiros clientes e contextualizamos, né, que hoje é uma distribuidora de produtos premium, produtos exclusivos, Sim. assim, para mercados e tudo mais. Mas ao longo dessa jornada, vocês também sentiram a necessidade de atender o consumidor final, né, dona Hanna? Conta essa história para nós que a senhora falou antes, fora do ar ali. Exatamente. O que aconteceu? Nós tínhamos um pequeno display, digamos, na loja do aeroporto de Congonhas. Nessa loja. Era um PDV dentro televisão. de uma loja, assim. Exatamente. Ele tinha outros. A Lindt estava lá, nós estávamos lá, tinha mais outro. Tinha mais uma outra importadora que eu não me recordo agora qual. A Gourmand, que eu acho que não está atuando mais. E nós fomos convidados a colocar nossos produtos lá. E foi feito também. E aí aconteceu que pessoas que viajavam para São Paulo ou passavam pelo aeroporto de Congonhas compravam livros, revistas lá e viram um produto legal ali. Mais de Stuttgart. pão. Exatamente. Aí olharam, mas quem que importa isso? Blumenau? Meu Deus, Blumenau. Porque os produtos não que eu eram com a conheço. marca Stuttgart, né? Sim, Não eram, Produtos de outras né? marcas. Mas só o nome do importador. Mas o também declarado. importador. E aí vieram para nós, escuta, eu estou comprando lá na La Selva, que Eu era o sou de nome Blumenau. da loja lá do aeroporto de Congonhas, e vocês aqui, vocês que vendem lá, Pô, não posso comprar aqui? Por que eu tenho que comprar lá? e foi assim. Então, isso acontece também em outras regiões do Brasil, sabe? Uhum. Sim. E aí, esse tipo de cliente, ele divulga as linhas e diz assim, poxa, lá naquela região, naquela cidade, lá tem uma loja muito maravilhosa, assim, por que você não faz contato? Porque nessa área a comunicação é muito boa, sabe? Uhum. Sim. Os próprios clientes também informam, né? Sim. E Até porque como o produto é diferenciado e eu tenho uma loja diferenciada, eu quero ter um produto bom Sim, aqui, né? sim. Deve ser isso que a senhora está trazendo, né, digamos. Exatamente. E nós temos um grupo de 6 mulheres na empresa que só trabalham na área de vendas por telefone. Não é e-commerce, né? Mas atende no WhatsApp hoje também. Atende no WhatsApp também. E eles só abordam CNPJ, né? É só corporativa, venda corporativa. Uhum. E isso funciona todos os dias, assim,
a gente tem que dizer assim, um bom resultado. Que legal. Né? Além dos representantes, eles só podem abordar empresas que não são atendidas pelos representantes. Legal. Então, isso aí foi uma estrutura que também o Frank montou já há uns 10 anos atrás. Quantos E representantes hoje vocês têm, dona? nós temos 12 representantes atuantes, né? Depois tem alguns que não atuam muito devido às regiões em que eles estão e tudo mais. Por isso, hoje, sem WhatsApp, sem telefone, você não consegue mais progredir, né? E sem e-commerce, você não consegue mais progredir. Porque o custo para visitar clientes é muito alto, né? É uma ligação, uma visita na plataforma e tu faz o pedido, né? Exatamente. E o representante é mais um relacionamento próximo. Mas ainda, vocês além desse atendimento de vendas para a CNPJ que tem internamente, também tem a venda para o consumidor final ali. Tem uma loja, digamos assim. Isso. Essa loja... Quando que surge isso? Quando que vocês... Não, vamos abrir aqui para o cara não precisar comprar em Congonhas. Isso mais ou menos nós temos uns 15 anos já. Ou mais. 20 anos, talvez. Ah, então foi logo, quer dizer, depois de uma década... Sim, mais ou menos isso. Abriram uma loja para o consumidor final. Você me perguntou sobre os produtos mais diferenciados, ou diferentes, digamos assim. Marzipan também. Marzipan é massa de amêndoa com cobertura de chocolate. Eu vou entregar alguns aqui para vocês. Olha só, não vou reclamar. Sabe por que massa de amêndoa? Massa de amêndoa com chocolate, cobertura de chocolate. E é um baguete, formato de baguete, né? De 100 gramas. E isso é muito curioso, porque um alemão me falou, um fornecedor alemão numa feira, por que vocês não importam lá para o Brasil o marzipan? O que é isso? Pensei nunca. Na verdade, eu conhecia, né, marzipan, a gente comia às vezes, meus pais também traziam, né, às vezes da Alemanha, mas aí eu disse assim, olha, eu vou levar, até levei a amostra, alguns gostaram, outros não, mas hoje a gente importa isso em containers de 40 pés. Vocês não têm noção? Um container inteiro. O que é um container de marzipan? E não é só um por ano, são sempre 2, né? No mínimo 2. E isso é uma quantidade gigantesca. Isso é incrível. Como as pessoas comem. É incrível. A Céu não acredita como que vende marzipan, né? Não, nessa quantidade, volume, mas isso é a distribuição tão abrangente, né? Claro. Isso significa que todos os lugares compram muito, né? Todos os clientes compram. Todos os clientes compram. Não importa a região. Não, praticamente quase todos, digamos assim, né? Mas eu vou mandar para vocês. Eu não vou reclamar, vai ser uma delícia. Porque ele se chama Marzipanbrot, pão de marzipan. E por que se chama assim? É que em 1949 tinha uma falta era um período muito seco na Alemanha e não tinha os grãos. Não tinha grão para pão? Não trigo tinha grão suficiente, nem trigo, nem centeio, nem os outros grãos. E no norte da Alemanha, um prefeito lá da cidade de Lübeck, ele estava desesperado, ele disse assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um prêmio para a empresa que desenvolver algo que seja parecido com pão, para a população poder comprar. Que loucura. E tinha muitas amêndoas. Amêndoas, eles são cultivados em áreas mais secas, né? Pois um padeiro descobriu, ou fez esse pão de amêndoas, não com chocolate, sem chocolate, né? Só o pão. Só o pão com amêndoas. E aquilo, nossa, maravilha. Foi aceito e chamou-se Marzipanbrot, né? Pão
marzipan, e marzipan é por causa Da da amêndoa. amêndoa. E Marzipan é amêndoa em alemão? Não, é como eles chamam amêndoa em alemão. amêndoa Fica tranquila, deu um branco. deu um branco, eu já te falo. E isso depois veio o chocolate junto, veio o açúcar e tudo mais, né? Mas se Então, disseminou por vocês- toda a Alemanha, provavelmente. no mundo, né? Sim, hoje, inclusive no Brasil, se vende graças a muito. Stuttgart. Uhum. Eu tinha uma pergunta para a senhora que é relacionada à questão da tecnologia. Né? Como a senhora falou, o início da trajetória de vocês foi voltado à automação. Uhum. Eu imagino que a senhora sempre se preocupou muito com os processos, né? Sim. Isso fica claro, inclusive, quando a senhora diz, não, a gente focou aqui na logística, focou naquilo que a gente sabe fazer, isso é processo, né? Se preocupou Sim. em... Como é que foi para a senhora, ao longo dessas décadas trabalhando, essa questão da evolução tecnológica? O sistema... Vocês sempre tiveram esse perfil inovador de buscar essa automação? Teve algum momento que a senhora talvez olha para trás assim, poxa, eu poderia ter feito aquilo antes, ter me aberto aquilo antes, ou não? Olha, isso eu acho que é normal, assim, de você ter sempre essa sensação, poxa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito, mas nem sempre isso é possível porque faltam recursos, né? Uhum. Ou você precisa, para cada tecnologia nova, você precisa de muitos recursos, né? Uhum. E aí, isso às vezes é complicado, depende também do que você tem de disponibilidade financeira, né? Uhum. Sim. Mas a gente, pelo fato de nós sempre termos tido contato com a CIB, e lá esses nossos parceiros também estão, de tecnologia, né? Sim. Minha amiga da WK, ela sempre, nossa, convida para as palestras. E ali da toda Vila uma Nova apresentação. também, né? Do lado, quase, né? E a gente conversa bastante, ela faz parte do mesmo grupo em que eu estou E e eles tal, são né? super antenados, né? Mas que Super legal antenados. essa questão que ela traz, mostra a importância do relacionamento, né? Relacionamento é extremamente importante, Uhum. extremamente importante. E assim, nós trabalhamos com a tecnologia, quer dizer, o software da Senior, né? Sim. E também a WK, a empresa que faz a contabilidade para nós, trabalha com sistemas da WK. Uhum. E isso é necessário. Se você não faz, então a gente tem que terceirizar para quem já trabalha nessa área. E aí a atualização ela é mais rápida, né? Uhum. Mesmo nos sistemas que nós temos da Senior, nós temos que atualizar constantemente, né? Isso constantemente. É necessário, nós não perdemos tempo. Legal. E teve algum momento que a senhora lembra assim que, nossa, mudou tudo agora por causa da tecnologia? Teve algum momento desse assim que a senhora... Sim, sim. Na época que Mas- talvez... Porque quando vocês começaram não tinha, ou já tinha o computador? Já tinha, 94 já tinha. Aí nós já tínhamos, sim. Mas ainda assim, o faturamento bem no início não era por computador. Era manual. Bem no início. Mas aí logo passou para o computador, né? Sim. Mas não era como hoje, né? Hoje, se você faz algum erro na emissão da nota fiscal, que também é um sistema automático da da Secretaria Estadual, a nota é bloqueada. Você não consegue emitir. Uhum. Sim. E isso é mais recente. Recente o quê? 10 anos, talvez, né? Sim. Mas o teu contato com a tecnologia, ou pelo menos conhecimento do que está sendo feito, é necessário. Sem isso, você não vive mais. Não pode ter empresa. Sim. Né? Inovação é constante, né? É constante. Vamos agradecer rapidinho nossos patrocinadores. Filipão, Vamos lá, Ana João. Hanna, pedir licença rapidinho. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, você conhece, não custa lembrar, letras, caixas, totens, adesivos luminosos, envelopamento de frota, tudo que você precisar para ativar a sua marca, para comunicar o seu negócio, você encontra aqui na Arte Pro, na BR-470 em Blumenau, atendendo toda Santa Catarina. Quiser conhecer o estúdio do Empreender SC, é só vir visitar a Arte Pro também, já vai conhecer o nosso estúdio aqui, né, Fica o Filipão? convite.
É isso aí. A Sicredi, pessoal, é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional. São mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Inclusive, amanhã à noite estou jantando com o corpo diretivo aí do Sicredi que está visitando Blumenau. Vai ser uma alegria. Estão sempre presentes, próximo do cooperado. A gente conta com a Sicredi é a nossa grande parceira, né, Nossa, Filipão? grande parceira, isso aí. Ponsone, espaços que conectam. Ponsone no mercado, 34 anos, João. Em Rio do Sul, Blumenau. Cara, as cadeiras aqui, todo mundo fala que tá confortável, né? Dona Hanna, gostou sempre da cadeira, Dona Hanna? Se sente Sim, confortável. fantástico. Ficou confortável aí, Dona Hanna? Sim, Então tá bom. maravilhoso. Graças a Maravilhoso. Ponsone, que é de Blumenau também, uma grande empresa. Também tem produtos de qualidade aí que Faz importação também. faz importação, faz a diferença aí no seu home office, no seu escritório, para o seu colaborador se sentir bem, ergonomia, né, João? É isso aí. Melhorou depois que nós botamos? Melhorou, né? Deu uma melhorada, Deu né? uma melhorada. Eu mesmo que tô sentado o dia inteiro aqui, que o diga, cara. Tô É isso feliz aí. da vida. Valeu, Vai lá. Ponsone. Fernando Construções, galera. Mais de 300 projetos entregues à sua casa de alto padrão em Blumenau. Fernando é um grande parceiro nosso, membro do Clube de Negócios. Quero mandar um abraço para todo o Sim. time dele. Você quer construir a sua casa, você quer comprar um imóvel, a maneira mais barata de você ter a sua casa é construindo ela. E eu sei que construção dá dor de cabeça, mas não com o Fernando, porque o Fernando te acompanha do terreno até a chave na mão. Uma construtora de alto padrão especializada na entrega de imóveis residenciais unifamiliares. Então, se você quer construir a sua casa, você quer, né, realizar o seu sonho de ter a casa própria, você quer construir a sua casa de alto padrão, pode contar com todo o time da Fernando Construções, né, que é nosso grande parceiro. Mandar um abraço lá pro Dalton, pro Alan, pra Rubia, para todo o time da Fernando Construções, que é nosso amigo. Só galera boa, né? É isso aí. Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan, todos os dias divulgando nossos episódios. Conecte Assessoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina. Meu time está à disposição lá na Conecte para atender você. E também Restaurante Dona Ana, do Bar para o Mundo, o melhor ambiente para network empresarial no horário do almoço. Esse é o nosso time de apoiadores e Só patrocinadores. gigante, Quero lembrar você que no empreendasc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu, sou Felipe Rangel. E a gente está com a dona Hanna Hirtz-Diebers, ela que é fundadora da Stuttgart, importação e distribuição de produtos, né, de alimentação, produtos de alto padrão aí, produtos premium, né, para alimentação e delicatessen e tudo mais. Primeiramente agradecer a senhora, dona Hanna, por se abrir, né, vir compartilhar conosco essa trajetória. Fico muito feliz de fazer esse pequeno registro de uma empresa que é tão reconhecida aqui na cidade. E não é puxa-saquismo, não, porque é verdade, né? Vocês entregam qualidade, entregam bons produtos. E acho que o Felipe manda braba aí para dona Hanna para perguntar. Dona Hanna, a gente faz esse trabalho de conversar, sentar com empresários, né? Com o objetivo da a gente extrair, né, o ouro, a virada de chave de muitos empresários, né? Que às vezes estão vivendo aí, assistindo e ouvindo, né? E precisam desse conteúdo, né? Sim. O que a senhora acha desse trabalho que a gente faz, de sentar com o empresário e conversar na visão da Eu senhora? acho fantástico. Fantástico. Porque realmente, em muitos casos, a gente não sabe o que a empresa produz mesmo, né? Quando eu entrei aqui, eu até perguntei para a Fernanda, nossa, eu não sabia que era isso aqui, né? Uhum, Então, Legal. é muito importante, até fundamental que se faça. uhum. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Muito E obrigado. até agradeço muito vocês terem convidado a tudo, cara. Legal. É uma alegria para nós. Sim, imagina. Dona Hanna, para a gente honra. partir para o final aí, a gente percebe, claro, a sua experiência e a gente fica muito honrado e feliz de fato de fazer esse registro, porque a gente sabe de quantas pérolas, né, a gente pode aprender com as pessoas que já viveram tantas realidades diferentes ao longo dessa jornada. E eu queria que a senhora deixasse, né, uma mensagem, porque tem muita gente que acompanha a gente que está começando, pequenos empresários, microempresários, pessoas que às vezes nem estão empreendendo ainda ou estão pensando em empreender, né, em montar uma empresa. É óbvio que a receita de bolo, ela, né, ela depende muito da mão de quem está fazendo, não é só a Sim, receita, né? Sim. Mas, com certeza, existem algumas dicas, algumas coisas que a senhora, ao longo dessa jornada, foi aprendendo, que a senhora pode compartilhar com quem está começando agora. Então, assim, qual é os principais conselhos que a senhora dá para quem está iniciando essa jornada empresarial agora? Eu acho que uma coisa fundamental, os jovens devem se aliar a quem já é empreendedor.
Isso eles podem fazer através da associação comercial. Nós Legal. temos 32 núcleos lá na associação e cada núcleo numa especialidade diferente. E se for mulher, nós temos o núcleo de mulheres, né? A Sim. CIB Mulher, e cada mulher tem um negócio diferente. Mas, lógico, já tem que ter CNPJ, Sim, né? sim. E nós temos cursos e apresentações, palestras, tudo mas dentro do nosso núcleo, mas a pessoa que entra na CIB também Sim, pode, logicamente, assistir os outros cursos e palestras, né? sim. Então, isso é um caminho inicial que não deve ser perdido. Muitas pessoas que eu já encontrei, já sugeri, depois desistem e dizem, não, eu acho que nós não chegamos nesse pé ainda, mas aí está o problema, não deve desistir, né? Sim, Aí mesmo que deve continuar e ouvir o que os outros fizeram, porque todos passaram por uma fase em que você não pode gastar nada sem ser para a empresa, né? sim. Você não pode sair às compras particulares e gastar o dinheiro da empresa. Isso é outra coisa que acontece muito, né? Sim. O dinheiro da empresa é da empresa e você não pode misturar com os seus gastos particulares. Justo. Isso é uma coisa muito importante. E se associar à CIB, eu acho que é uma boa sugestão. Se Buscar- conectar com empreendedores. E Com o buscar empreendedor. conhecimento, né? Buscar conhecimento. É. Vocês também tiveram, com certeza, um momento de que deu vontade de desistir, eu quero acreditar. Assim, meu marido falou assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu não entendo de comida e cozinha, faça você, eu vou ser teu sócio, mas eu não vou te ajudar, ou digamos, não vou trabalhar na empresa, Aham. porque não é meu negócio, não é meu ramo. E assim foi feito, ele nunca se envolveu com empresa. A Ele senhora que sempre faz- conduziu. Mas eu vou ser teu sócio. O mérito, se for bom, se for bem sucedido, é seu. Se não for bem sucedido, também não é minha culpa. Isso ele falou, né? Falou, deixou mais do que uma vez claro, né? E foi bom, A sabe? resiliência é importante também, né, Sim, dona claro. Ana? Aprender Claro. a lidar com essas adversidades e seguir em verdade. frente. É verdade. E que você precisa saber que você precisa trabalhar muito mais do que se você for empregado de uma empresa. Né? Com certeza. Também. Porque o risco também é maior, né? Se o CLT reclama que trabalha muito, se quer empreender, vai trabalhar o dobro. Vai trabalhar o dobro. Dona Hannah Hirt-Ibert, mais uma vez, muito obrigado para a senhora. Dona Hannah, Espero que tenha- conversar. Obrigada. Espero que tenha gostado da experiência. Sim, foi muito Estamos sempre interessante. abertos aqui. Se a senhora, inclusive, as suas amigas aí quiser indicar para vir aqui também, vai ser uma alegria recebê-las. Sim, Acho que é bacana a gente trocar, fazer essa troca. A senhora falou da Priscila, sim. da ótica lá, da Celso, né? Acho que é legal. Tem alguns nomes aí que a senhora falou, vamos fazer essa ponte também. Sim. Bem interessante isso. Muito obrigado, viu, dona Hannah? Obrigada também mais uma vez. Tá com a gente até agora, cara. Se É isso inscreve aí, no galera. canal, ativa o sininho para receber notificação, compartilha a história da Stuttgart e da dona Hannah para inspirar Boa mais história. mulheres, mais pessoas aí na jornada empreendedora. Quero lembrar você que no empreendescc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo E eu, sou o Felipe Rangel. e esse foi mais um Empreender Cast para você. Valeu, galera. Valeu!